evoluindo a cada jogo, com bons resultados. Ricardo Lage chegando ao vivo para trazer as novidades do rubro-negro. Seja bem-vindo. Tudo bem, Renato? Um abraço a você. Bom dia, Álvaro. A todo mundo ligado, Facincani, Eugênio. O Flamengo que perdeu a vice-liderança, né, no Campeonato Brasileiro, depois da vitória do Inter. Perdeu uma posição, mas tem um jogo a menos e vai para essa maratona aí de jogos, né? Porque tem sábado, né, o jogo amanhã contra o Vasco em São Januário, depois tem jogo na terça-feira contra o Goiás, 2 dias depois contra o Red Bull Bragantino, e sem jogadores importantes, pelo menos nessas 2 rodadas na sequência. Além do Rodrigo Caio e do Everton Ribeiro, né, que estão na seleção brasileira, e do Arrascaeta, que jogou ontem também pela seleção uruguaia, agora o Isla. Porque o Isla teve uma autorização especial, né, da Federação de Futebol do Chile para atuar na quarta-feira, porque ele tinha testado positivo para a Covid-19, não pôde enfrentar o Uruguai em Montevidéu, mas na quarta ele testou negativo. Então ele já tem autorização para entrar no seu país, no Chile. É esperado o desembarque hoje em Santiago para poder jogar na terça-feira contra a Colômbia. Então o Isla é o desfalque agora do Flamengo, que tem o Mateuzinho como a sua principal alternativa. O João Lucas segue afastado ainda por causa de uma lesão muscular. E o Flamengo tem esse jogo, o clássico contra o Vasco da Gama, para recuperar a vice-liderança, para dar luz alta aí no Atlético Mineiro, que está na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, e essa maratona aí de jogos. Então vai precisar muito desse rodízio, né, imposto pelo técnico Domenech Torrent, e ele ressaltou isso na entrevista coletiva após a vitória contra o Sport. Ressaltou a importância de os jogadores, né, de o elenco estar bem fisicamente. Ele notou essa melhora e vai ter que precisar rodar o elenco, mas tem as opções da garotada, né, na zaga ali o Natan, principalmente, né, nas laterais aí o Mateuzinho, que é a opção agora com a ausência do Isla. Então o Flamengo vai para essa maratona de jogos, rodando o elenco, mas sabendo que tem uma evolução nítida, apesar das dificuldades dos desfalques, no desempenho e também na pontuação na tabela de classificação do Brasileiro. Valeu, Lai. O Lai continua com a gente, né, com as informações do Flamengo aqui no Bom Dia Fox, mas eu quero colocar o Facincani na conversa para falar sobre esse Flamengo. Facinca, 24 pontos, terceira posição para o Flamengo na tabela. O Flamengo vem pegando o elevador nesse Campeonato Brasileiro, já está ali de olho nos líderes. Que tal esse Flamengo para você depois de um momento de pressão na temporada, né, com o surto de Covid, muitos desfalques? Foi bem no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Como o Lai disse ali, já está dando luz alta nos líderes, né, Facinca? Por incrível que pareça, essa pandemia, que é muito triste para a nossa população, mas no âmbito esportivo, dentro do elenco do Flamengo, ela deu uma sacudida e fez até bem para que o Flamengo redescobrisse alternativas e sombras para alguns jogadores que estavam em algum momento se sentindo intocáveis lá dentro. Então, quando você está numa condição de, segurança, de que nada te atinge, você está num patamar muito acima como era de fato o Flamengo, em algum momento você acaba tendo uma tendência a se acomodar e a se sentir naquele momento muito tranquilo e muito sossegado, né? Só que no futebol não é assim. O futebol ele é cíclico, o futebol é vivido de momentos, uma hora você está muito por cima, outra hora você tem que se manter correndo sempre atrás do objetivo para não cair justamente nesse comodismo e acabar elencando uma situação um pouco negativa. E o que aconteceu foi que o Flamengo descobriu jovens, descobriu atletas de 17, 18 anos, que pela primeira vez pisaram com o elenco profissional num campo para uma disputa de um Campeonato Brasileiro, de uma Libertadores, né? Jogos completamente decisivos para o Flamengo, depois de um 5-0, de um pior resultado da história do Flamengo, na minha opinião, devido ao que vive o momento do Flamengo. Então esses jogadores ficaram, opa, peraí, estamos fora, obviamente, por causa de uma questão sanitária, que era impossível entrar em campo. Aqueles que entraram deram resultado, a torcida gostou,
A torcida que estava ressabiada até com o desempenho daqueles que no ano passado foram maravilhosos com a camisa do Flamengo, passaram a apoiar esses garotos. Precisamos voltar e nos mexer. Então foi isso que foi feito no Flamengo, né? Além também de uma resposta dada pela diretoria do Flamengo ao comando técnico do Domi, que ficou afastado, mas a comissão dele deu conta do recado, ou seja, fortaleceu ainda mais o trabalho do Domi, porque mostra que todos os envolvidos ali têm capacidade de gerir uma equipe de futebol independentemente da situação. E aí quando volta todo mundo, né, com aquele rabinho entre as pernas, vamos colocar assim, acho que é melhor voltarmos a jogar um pouquinho mais de futebol, porque o torcedor merece, porque a comissão técnica é boa, porque o time tem padrão e obviamente que com tudo isso, né, envolvido, o Flamengo só tinha como tendência melhorar e estar onde está agora, que é caminhando novamente para a ponta da tabela. E nesses últimos jogos a gente viu aí uma galera sabendo aproveitar bem as oportunidades que teve, né? E aí eu destaco o Pedro que nas últimas 5 partidas dele aí fez 6 gols. E a expectativa para os gols do Flamengo contra o Vasco, né, Lai? O Pedro é a aposta ofensiva do Flamengo, Ricardo Lai. Exatamente. O Pedro, no Campeonato Brasileiro, ele já é o artilheiro do Flamengo, né, na competição, tem 6 gols. O Gabigol tem 5, né? O Gabigol que está sendo preparado para retomar, né, pelo menos voltar a ficar à disposição no início do mês que vem. Dificilmente neste mês ele ainda estará totalmente recuperado e bem fisicamente. Então tem o Pedro que está aproveitando, né, e a parceria ali com o Bruno Henrique, que no último jogo fez, né, deu 2 assistências, e a garotada, né, que o Facincani falou, e um exemplo disso é no gol. O Hugo Neneca teve uma sequência de 4 partidas, né, superior os 3 jogos do Gabriel Batista e também do César. Deve ser o titular amanhã também, né, porque o Diego Alves ele vem ainda aprimorando a parte física, mas tem a questão contratual dele também. O contrato dele termina no fim deste ano. Hoje, por exemplo, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Ele tem o desejo de ficar. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, teve um jantar com ele nesta semana. O representante do jogador tem uma conversa prevista com a diretoria de futebol do Flamengo. O Diego Alves tem 35 anos, ele pretende um contrato aí por mais 2 temporadas. O Flamengo inicialmente ofereceu por 1. Tem a questão salarial, né, do aumento salarial que o jogador pretende também. Então está um impasse. A possibilidade é grande de haver essa renovação, mas está demorando mais do que o previsto, inclusive pela diretoria do Flamengo. E nesse cenário, o Hugo Neneca, né, de 4º goleiro, agora já passou a ser o reserva imediato do Diego Alves, mas com essa questão contratual, hoje ele é o titular do Flamengo no momento, o garoto, né, o Hugo Neneca, de 21 anos.